Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. A todos aqueles que nos assistem através do sistema Canção Nova em Portugal e no Brasil, aqui de Cafarnaum, da Terra Santa, da Terra da Promessa, vos mandamos uma bênção especial. Hoje, o Evangelho convida-nos a entrar em casa com Jesus. Aqui, em Cafarnaum, juntamente com estas pedras que são todas elas testemunhas do ministério de Jesus, nós vamos também entrar dentro de casa e acompanhar Jesus nesta jornada. A vida pública de Cristo foi recheada de diversos acontecimentos. Realizou curas e milagres, ensinou o povo e os apóstolos, chamou os discípulos para o seguirem. Uma vida de comunicação de amor do Pai para trazer a salvação. Muitos desses fatos aconteceram em Cafarnaum, cidade que Jesus escolheu para torná-la ao centro do seu ministério público na Galileia. Sabemos por meio dos evangelhos que na pequena cidade havia as casas de alguns apóstolos, entre as quais a de Pedro, onde Jesus morou, e uma sinagoga que frequentava aos sábados. As casas, reunidas em barros delimitadas por estradas, eram simples e construídas com pedra do local de rocha de balsato, agrupadas com barros e terra, e tinham chãos em cascalho. Na região, ainda estão as ruínas e muitos vestígios do dia a dia dos habitantes daquela época. Foi neste contexto que os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram que Jesus estava possuído por Beelzebu e que era pelo príncipe dos demônios que expulsava os demônios. Em seguida, Cristo falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. De fato, é que todo pecado pode ser perdoado, desde que seja confessado. Mas se alguém chega ao ponto de achar que o mal é bom, então nunca haverá de se arrepender e, por conseguinte, não terá o perdão. Estará cometendo o chamado pecado imperdoável, pois nunca foi confessado para ser perdoado. A blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem. Em contrapartida, como aponta o final do Evangelho, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, quem acolhe o dom da graça não só reconhece os pecados, como mergulha no plano de amor e salvação do Pai. Caros irmãos, entramos dentro da casa. Aqui por trás de nós temos a casa de Pedro. Ali, com certeza, Jesus terá estado tantas e tantas vezes. Ali terá feito tantos milagres e tantos ensinamentos. E mais uma vez nós somos convidados a entrar dentro dessa casa. A casa é sempre o lugar da intimidade. E é dentro dessa intimidade que nós agora queremos entrar com Jesus, para compreender o seu poder. Tendo Jesus chegado a casa, de novo a multidão acorreu, de tal maneira que nem podiam comer. E quando os seus familiares ouviram isto, saíram a ter mão nele, pois dizia-se, está fora de si. E os doutores da lei que tinham descido de Jerusalém afirmavam, ele tem Beelzebu, e ainda, é pelo chefe dos demónios que expulsa os demónios. Então Jesus chamou-os e disse-lhes em parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode perdurar. E se uma família se dividir contra si mesma, essa família não pode subsistir. Se, portanto, Satanás se levantar contra si próprio, está dividido e não poderá subsistir. É o seu fim. Ninguém consegue entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar. Só depois poderá saquear-lhe a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados e todas as blasfémias que proferirem os filhos dos homens, tudo lhes será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais terá perdão. É réu de pecado eterno. Disse-lhes isto porque eles afirmavam, tem um espírito maligno. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, que ficando do lado de fora, o mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele, quando lhes disseram, estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos que te procuram. Ele respondeu, quem são minha mãe e meus irmãos?
e percorrendo com o olhar os que estavam sentados à volta dele, disse: Aí estão minha mãe e meus irmãos. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Convidei-vos então a entrarmos dentro da casa. E aqui dentro da casa nós vemos como Jesus conseguia cativar as multidões. Olhamos à volta estas ruínas de Cafarnaum. Vemos ou estamos precisamente dentro de uma casa típica daquele tempo, em que aqui neste pátio onde agora nos encontramos, tudo estava cheio daqueles que queriam escutar Jesus. Mas isso criava algum conflito naqueles que se incomodavam por essas palavras de Jesus. Então dizia-se: está fora de si. Vieram os chefes dos fariseus de Jerusalém até aqui e veio a própria família de Jesus para o prender ou para o levar consigo. No entanto, Jesus não se deixa, de certa forma, motivar por esses que vêm ao seu encontro com más intenções. Aqueles que diziam que ele expulsava porque tinha no seu poder ou tinha nas suas palavras de Belzebu ou dos chefes dos demónios. Então Jesus, para ilustrar que aquilo que fazia, não o fazia pelo chefe dos demónios, mas fazia-o porque precisamente Deus estava com ele, toma aqui duas comparações. Uma delas pega num reino, e diz: um reino que está dividido entre si não pode subsistir. Por outro lado, pega o exemplo de uma família que luta contra si própria, nunca poderá ser verdadeiramente família nem estar unida. E depois aplica tudo isto àquela que é a própria experiência daquilo que lhe estavam a dizer. Se dizem que ele expulsa por demónios, expulsa pelo chefe dos demónios ou por Belzebu, como é que isso pode acontecer? Se Jesus expulsasse em seu nome, seria que o próprio demónio estaria a combater-se a si próprio. Então aquilo que Jesus faz não é em nome desses demónios ou desse chefe dos demónios, mas é acima de tudo em nome de Deus. E este é o grande pecado da humanidade, é não acreditar que Deus fala, Deus age, Jesus diz em nome da própria divindade. Diz-nos o texto bíblico que tudo lhe será perdoado, menos uma coisa: o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é precisamente isto, é negar a ação de Deus junto daqueles com quem a Igreja está. A ação de Deus junto daqueles a quem é anunciada a palavra. Duvidar que Deus continua a agir no meio daqueles onde está. Quantas vezes nós podemos correr o risco também de duvidar que Deus ainda hoje continua a agir? Cuidado, porque este é o maior pecado, aquele que não tem, nas próprias palavras de Jesus, nenhum perdão, porque estamos a duvidar do próprio Deus. Depois disto, a família de Jesus aproxima-se. Aqueles que não estavam dentro do núcleo de Jesus, aqueles que não estavam dentro de casa, aqueles que chegam e colocam-se de pé, enquanto que aqueles que estão dentro da casa são aqueles que estão sentados a escutar, a aprender, ao jeito de Maria, aquela das irmãs de Lázaro, que se sentou aos pés de Jesus para aprender, para escutar e para caminhar com Jesus, escutando os seus ensinamentos. Também toda esta multidão aqui sentada é um contraste com aqueles que vêm, de certa forma, duvidando do poder de Jesus. E esses são os seus familiares. Está lá fora a tua mãe e os teus irmãos que te procuram. E Jesus tem uma atitude bela. Escutai, como diz o texto. Jesus respondeu então: quem são a minha mãe e os meus irmãos? E percorrendo com o olhar, olhando fixamente todos aqueles que estão ao seu lado, Jesus diz: aquele que faz a vontade do Pai, esse é que é a minha mãe, os meus irmãos. Então Jesus introduz aqui, dentro dos discípulos, um novo vocabulário. Não o vocabulário daqueles que simplesmente seguem, mas daqueles que se tornam família de Deus. Todos aqueles que cumprem a vontade do meu Pai, esse é que se torna meu irmão e minha irmã. Esse é que se torna verdadeira família minha. Então eu que aqui estou,
Vós que escutais estas palavras, hoje através do Evangelho, o Senhor diz-nos que tu és meu irmão, porque tu te esforças por fazer a vontade do Pai. Não é simplesmente escutá-lo, e isto é importante que nós tenhamos também na nossa consciência, que não basta ir à igreja, é necessário cumprir aquilo que nós sentimos, aquilo que o Senhor nos comunica, aquilo que o Senhor nos ensina. Porque não basta simplesmente que os nossos ouvidos escutem, mas que entre, quase que direi, dentro das células do nosso corpo. Então hoje o Evangelho convida-nos a acreditar na missão de Jesus no meio de nós, na ação de Deus na nossa vida. E depois este convite a nos tornarmos família de Deus, cumprindo aquilo que escutamos em cada domingo e em cada Evangelho. Com este convite, deixo-vos aqui, na casa de Cafarnaum, a bênção do Senhor Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site